o Centro Cultural Banco do Brasil, né? Eu já vi professor de história por aí falando que aqui que era aquele Banco do Brasil que foi, né, criado por Dom João VI em 1808, por volta aí de 1808, mas não era aqui, né? Não era exatamente aqui, né? O Centro Cultural Banco do Brasil, ele era para ser uma praça de comércio. O que significa isso? Uma praça onde vários comerciantes iriam ali negociar seus produtos. A construção começou no final do século XIX, final do Império, né? Em 1923 ele foi adquirido pelo Banco do Brasil. Aí sim, aí que o Banco do Brasil chega no prédio para ser a sede, né, do banco, né? Rio de Janeiro, capital do Brasil, então sede do banco aqui no Rio de Janeiro. E ficou até o final, até a década de 60, perdão, porque acontece 60, transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? Aí o prédio praticamente ficou aí inutilizado, até que em 89 foi criado o Centro Cultural Banco do Brasil. Que é tombado pelo IPHAN. É, tombado pelo IPHAN. Artístico Nacional. IPHAN é Instituto do Patrimônio Artístico Histórico Nacional. O prédio tombado, não pode ser feitas modificações. Apesar disso, na década de 80 foram feitas duas modificações aqui. Uma delas eu sei que é aqueles 2 andares lá. Vocês perceberem, não tem nada a ver com o prédio. Olha as janelas, né? Se vocês observarem a fachada, né, o prédio original era até onde está esse outdoor, a Amazônia Círculo de Modernidade. Aí fizeram depois a construção daqueles 2 andares lá em cima. Então o CCBB se pauta, além do seu acervo fixo, que é arquivos do Banco do Brasil e moedas antigas, e ainda também um circuito por dentro do prédio, né? Tem um passeio guiado, né, pelo interior do prédio. Nós temos essas exposições, né, que geralmente são exposições que vêm até pessoas de outros estados para observar. Começar pelo presente. Hoje ela é usada para diversos fins culturais e artísticos, né? A apresentação, por exemplo, do Anima Mundi, quem já veio, sempre funciona no CCBB e na Casa França Brasil. O prédio onde funciona hoje a Casa França Brasil, ele negou todos os tipos de construções do século XIX, a forma de se construir do século XIX. Se vocês observarem, tem um estilo um tanto diferenciado, né? Nós temos aí a influência da missão artística francesa que veio com Dom João VI na transferência aí da corte portuguesa para o Brasil no século XIX, em particular 1808, né? Então nós temos aí a influência dessa missão francesa. Nós também temos aí, rompendo com a arquitetura da época, né, o posicionamento da construção, né, ela foi orientada conforme os 4 pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte, sul, né, se vocês observarem. E ela não está voltada para o mar, apesar do litoral ser ali próximo, né? A frente dela aqui voltada para o continente, não voltada para o mar, que era comum naquela época, né? Todos os tipos de construções voltadas para o mar, né? Não, é porque inicialmente a Casa França Brasil ela foi construída para ser uma praça de comércio que nem o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Ela funcionou como praça de comércio. Nos anos 20, esse prédio foi fechado. E ele foi novamente reaberto ainda nos anos 20 e 24. E ele passou a sediar a alfândega. Então, por muitos anos, a Casa França Brasil era a alfândega. A alfândega aqui no Rio de Janeiro, a alfândega do Brasil. O produto que chegasse do exterior, primeiro passava aqui, tinha a questão da taxação, taxação, impostos sobre esses produtos, aí depois esses produtos eram liberados. Isso porque o Porto do Rio de Janeiro era mais importante da época, né? Até a criação do Porto de Santos. Aí a Casa França Brasil perde um pouco dessa importância econômica e comercial. Exatamente. E tanto que ela funcionou como uma praça de comércio,
que se ela estivesse ali não deve para ver, se ela estivesse totalmente ali aberta, com suas 3 portas abertas, vocês iriam perceber que lá dentro ela se abre numa praça, ficou como se fosse uma praça dentro de uma casa, dentro de um casarão. Por que essa praça? Porque ali as pessoas poderiam livremente negociar seus produtos. Era quase, há uma divergência aí, alguns consideram que era uma bolsa de valores, parecido com hoje, com a atualidade, outros não, que era só uma simples negociação de produtos, né? Praça de comércio. É aí uma divergência, né? Ainda não está bem concretizado ainda se foi ou não uma bolsa de valores, mas que tinha negociações comerciais aí dentro, tinha. Tá? Alguém quer fazer alguma colocação? Não, eu tenho mais uma coisa para falar. É que a Casa Afonso Brasil, ela foi um dos primeiros prédios do Rio de Janeiro a serem tombados pelo IPHAN. O reconhecimento desse valor cultural da Casa Afonso Brasil se deu ainda na década de 30. Em 1938 isso acontece, ele é tombado, mas a partir do tombamento, ao invés de ocorrer uma valorização e uma valorização do espaço, ele passa a ser, ele começa a cair numa decadência, principalmente pelo fato da construção da perimetral. Tanto martelavam para construir a perimetral que a estrutura da Casa Afonso Brasil começou a degradar e deixaram para lá. Aí, a partir de 70, 80, é que veio uma proposta de valorização e de reconstrução da Casa Afonso Brasil e uma reforma modernizadora na década de 80 para ficar como mais ou menos a gente está vendo agora. Você sabe por que França Brasil tem alguma coisa a ver? É por causa da missão artística francesa, que o projeto inicial dessa casa foi construído pelos arquitetos e engenheiros franceses que vieram da missão. É tipo uma homenagem a esse grupo de arquitetos. Exatamente. Dos Correios, ele é da mesma época que a Casa Afonso Brasil. Foi também inaugurada com o intuito de ser uma praça do comércio. Essa construção foi a primeira sede dos Correios e só nos anos 2000, 93 foi inaugurado o complexo cultural. E quase tem os mesmos eventos do CCBB, eventos culturais e mostras e atividades artísticas. Fica um pouco escondido, pouca gente sabe da existência desse centro cultural. Também recomendo, já vi várias vezes aí nas exposições, eu fico encantado com o elevador que tem aí, que é muito antigo, que funciona ainda. Nós temos aí casarões. Isso aí é típico da cultura portuguesa do início do século XX, né? Que cerca de 30% da população do Rio de Janeiro, daí nas 2 primeiras décadas do século XX, eram portugueses. Ou seja, uma quantidade bem considerada, né? Ou seja, 20% aí, 20 a 30% estrangeiros, portugueses. E era comum os portugueses, né, se ligarem a atividades comerciais ao chegarem aqui no Rio de Janeiro. Então, muitos construíram, muitos adquiriram casarões desse tipo, que embaixo funciona o seu trabalho e em cima funciona a sua moradia. Isso é muito comum, é claro que hoje não funciona como moradia. É muito comum no Saara, na Rua da Alfândega, você vê que embaixo, alguns imóveis preservados, embaixo você tem a loja, mas sim você vê as janelinhas parecendo uma residência. Aqui também, se vocês observarem, né, em cima era a residência do português e de sua família. Embaixo, o seu trabalho, onde também a família trabalhava. Eram armazéns. Né? Essas ruas eram basicamente o produto mais vendido, os produtos mais vendidos eram ligados à alimentação. Tem muitos lugares aqui ainda no Rio, no centro do Rio, que tem moradores. Geralmente, gerente do comércio, de uma restaurante. Deve ter. Tem uma amiga que mora na 7 de setembro. Ainda tem mesmo.
Olha, vocês observam que Ele tem ar-condicionado. então deve ter uma moradia. É poucos, mas tem. Tem aqui, hoje é uma área de bares, né? Tem algumas poucas lojas, mas é voltado mais para alimentação e bares. E sexta-feira à noite aqui é o point, né? O pessoal sai do trabalho, vem aqui brincar. Que estamos num complexo comercial, já vem aí desde épocas coloniais, devido à proximidade do litoral. Então essa região aqui, já desde a época colonial, né, localizavam-se diversos armazéns. Né? No século XIX, já Brasil independente, Império, também continuou com essa função, né, com fins comerciais, principalmente em se tratando de alimentos, de alimentação, produtos alimentícios. Claro, estamos aqui perto do porto principal, né? Era assim no século XIX. Então, se nós estamos numa área comercial e prevalece também aí uma certa população de comerciantes residindo também aqui próximo ao seu local de trabalho, é claro que no meio religioso também vai se passar essa cultura dos mercadores, do comércio. Tanto que essa igreja aqui é Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, ou seja, a santa aí das questões comerciais, né? A padroeira dos comerciantes, vamos dizer assim. Então, eles que se juntaram, vários comerciantes que se juntaram já no fins do século XVII, né? Que ela é protetora dos mascates. Quem é mascate? São comerciantes, né? Costumam se deslocar de uma região para o outro. Então, prósperos comerciantes resolveram se juntar, né, e criar uma maneira de construir uma igreja. E financiaram essa construção. A data final, o término da construção dessa igreja foi em 1750. Nossa Senhora da Lapa Mascate. Nossa Senhora da Lapa. E tem uma história muito interessante ao redor dessa igreja, é que durante a Revolta da Armada, vocês sabem que foi a Revolta da Armada, né? Um canhão no porto disparou uma bala e ela entrou na igreja. E essa bala está alojada na igreja até hoje. Eles decidiram manter essa bala ali como forma de exposição, que aqui aconteceu uma coisa histórica, aqui é a questão da pertinência da memória, para você sacralizar a memória. Manteve-se a bala de canhão, que foi disparada erroneamente aí na Revolta da Armada, que ela se localiza no interior da igreja.